rica oportunidade de estar aqui com os irmãos, pela saúde, pela paz que Ele nos tem concedido. Também agradecer ao Charles, né? E agradecer ao pastor, que assinou embaixo, né, pastor? Ele conversou com o senhor, né? Ah, tá, eu falei com ele. Não faça nada sem trocar uma ideia com o seu líder, tá? Então, agradeço em nome de Jesus. E sempre que a gente estiver disponível, e a gente está à disposição para cooperar, desde que também o meu pastor assine embaixo, tá? Quem tem muito trabalho. Bom rever os irmãos que estão aqui na retaguarda, alguns de longas datas, né? Fernando, Geraldo, bom Daniel, tá? Aqui também os irmãos, tá? Esposa, Deus abençoe, irmão Claudionô. E aí na nave da igreja também tem bastante rosto que a gente já conhece. Eu vi no anúncio, né? Cantora Luzia, mas eu não imaginava que era irmã. A gente já conhece, né? Há bastante tempo. Irmã Flávia, é quase filha. Vamos ler a palavra de Deus? Atos dos Apóstolos, né? Como de costume. Eu quero pedir para um dos oficiais conseguir uma água para mim, só que eu quero fazer uma pequena exigência. Não traga água nessa taça. Tá? Pode trazer um copo descartável ou um copo desse americano, porque todas as vezes que eu fui ministrar e me trouxeram a taça, eu derrubei ela. Eu não acostumo com ela. Eu conto daqui para baixo, eu acabo errando aqui, ó, confundindo, tá? Aí ou não pode ser um copo descartável, um copinho americano, tá? E eu vou evitar de dar prejuízo para vocês aqui, tá? Porque já aconteceu. Eu fui outro dia ali, aconteceu isso, tá? Atos dos Apóstolos, o capítulo de número 2. Vocês colocam em tela aqui as passagens, todas ou não? Sim? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, o versículo de número 38. Isso, esse aí se cair não quebra, né? Essa é uma benção, tá? Muito obrigado, Deus lhe abençoe. Irmão Natanael, parece que eu vi ele por aí. Está na porta, amigão. Isaac está ali também, né, Isaac? Deus abençoe. Os que encontraram, digam. Amém. Eu vou ler todo o versículo. E disse-lhe Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus, para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Assentai-vos, por favor. Muito obrigado. O horário do término do trabalho é? O senhor não sabe com quem o senhor está falando. O senhor não me conhece. Muito bem, meus queridos amados irmãos. Irmãos, eu estou consciente de que a palavra que nós acabamos de ler é a infalível, inerrante e absoluta palavra de Deus. Estou consciente disto. Também estou consciente de que eu estou diante da Igreja de Cristo para pregar a palavra de Deus. Também estou consciente da minha responsabilidade. Estou consciente que eu estou em um altar que foi consagrado exclusivamente para pregar a palavra de Deus. E quando eu sinto que eu estou consciente de tudo isso, eu sinto um peso, uma responsabilidade muito grande para vos ministrar essa palavra, tá? Mas eu prometo para vocês, diante de Deus, que eu não vou além da palavra, e nem tampouco ficar aquém da palavra, mas o que o Senhor colocou e colocará no meu coração para eu vos transmitir nesta noite, eu não voltarei para casa, eu vou entregar em nome de Jesus. Amém? O tema, ou o versículo escolhido, ele é bastante sugestivo. Ele fala a respeito do ato histórico, quando aconteceu o cumprimento da promessa do derramamento do Espírito Santo. E nós somos pentecostais
clássicos. Nós acreditamos que os dons do Espírito Santo, o mover e o agir do Espírito Santo, não era algo simplesmente para a era apostólica, é algo para hoje, para a pós-modernidade, para o século 21. Nós, pentecostais clássicos, nós afirmamos que no dia de hoje, nesta quinta-feira, dia 15 de setembro, neste ponto aqui, Deus ainda batiza com o Espírito Santo, com a evidência física e audível do falar em outras línguas. Nós cremos assim. Quem não crer desta forma, não está compreendendo a mensagem de Deus em sua palavra. E para nós falarmos a respeito do Espírito Santo, o primeiro ponto que nós temos que estar cientes é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele não é simplesmente uma força ou uma força ativa. Ele é um ser pessoal. Assim como Deus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Assim como Jesus é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. Assim como esses obreiros que estão na minha retaguarda, e a igreja que está na minha vanguarda, e eu que estou aqui no meio, somos pessoas, o Espírito Santo também é uma pessoa. Mas o que caracteriza uma pessoa? Quais são as faculdades que caracterizam uma pessoa? Intelecto, emoção e vontade. Uma força ativa, ela não tem intelecto, ela não tem emoções, ela não tem vontade. Essas luzes, cujo é o resultado da energia elétrica que entra nela, sim, essa é uma força ativa. Ela não tem intelecto, ela não tem vontade, ela não tem emoção. Se você for lá e descascar um fio, e ele estiver energizado, e você colocar as mãos nele, ela não tem uma emoção, ela não tem um intelecto, ela não tem uma vontade para dizer assim, olha, eu não posso dar um choque nessa pessoa. Se um adulto que sabe que a corrente está, que a rede está energizada, ele colocar a mão, ele toma um choque. Mas se uma criança inocente colocar a mão, ela também dá um choque naquela pessoa, porque ela não tem intelecto, ela não tem vontade, ela não tem emoções. Agora, nós temos vontade, nós temos intelecto e nós temos emoções. E o Espírito Santo de Deus, ele tem intelecto, ele tem emoção, ele tem vontade, ele é uma pessoa. Ele se alegra, ele pode ser resistido, mas tem muitos ensinamentos contrários dizendo que o Espírito de Deus não é uma pessoa. E esse ensinamento é um ensinamento que tem que ser rechaçado, rejeitado pela palavra de Deus. E o Espírito Santo também, ele é portador de todos os atributos do Pai e do Filho. O Espírito Santo compartilha com o Pai toda a divindade, e ele tem todos os atributos. E dentro dos atributos de Deus, existe os atributos absolutos, a qual Deus não compartilha, não reparte, não empresta e não dá para ninguém. Que é, primeiro, a sua onisciência, segundo, a sua onipotência, terceiro, a sua onipresença, quarto, a sua onivivência, quinto, a sua imanência e depois a sua transcendência. Esse, somente o Pai, o Filho e o Espírito Santo possuem. Esses são os atributos incomunicáveis. E o Espírito Santo, ele é onisciente. E quando eu digo que o Espírito Santo, ele é onisciente, eu estou querendo dizer, eu estou afirmando pela Bíblia Sagrada que o Espírito Santo, ele sabe todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Tudo que tem para ser sabido no universo,
no passado, no presente e no futuro, o Espírito Santo sabe. Não escapa diante do Espírito de Deus o menor dos nossos sentimentos, o menor dos nossos pensamentos. Às vezes tem coisas que escapam de nós, mas não escapa do Espírito Santo. Ele sabe tudo e ele conhece tudo. E o Espírito Santo também é onipresente. Ele está presente. O espaço, o tempo não pode conter o Espírito de Deus. Se pudéssemos viajar no passado mais distante, a velocidade da luz, que é 365 mil quilômetros por segundo, lá está o Espírito Santo. Se pudéssemos ir para o futuro mais distante, lá está o Espírito Santo. Mas o mais importante é que Ele está aqui e agora. Ele está aqui e agora, na vida da igreja, porque Ele foi derramado sobre a igreja, e enquanto a igreja não ser arrebatada, o Espírito Santo está agindo aqui, nesse corpo coletivo, que chama-se igreja. E quando Ele age na igreja, Ele tem a soberania, Ele tem a liberdade para distribuir dons ministeriais e dons espirituais na igreja. O celeiro do Espírito Santo, o celeiro de Deus está cheio, e o Espírito Santo tem acesso ao celeiro de Deus, porque Ele é o mordomo de Deus no quesito dos dons espirituais. Agora só basta nós pedirmos, e o Espírito Santo vai no celeiro e distribui para a igreja. E Ele quer usar pessoas nesses últimos dias. As igrejas pentecostais são as igrejas que mais têm crescido no mundo, para a glória de Deus. A partir do ano de 1992, as Assembleias de Deus, quando eu falo assembleias, no plural, eu estou falando de todas as assembleias, se tornou o maior bloco pentecostal do mundo, a maior igreja evangélica do mundo. Mas por que isso? Por causa do agir e do mover do Espírito Santo. Até mesmo igrejas históricas que surgiram através da reforma protestante ficaram para trás dos pentecostais. Hoje nós somos o maior bloco pentecostal de todo o mundo. Por causa do quê? Por causa do agir do Espírito Santo na vida dessa igreja chamada as Assembleias de Deus em todo o mundo. Louvado seja o nome de Jesus. O Espírito Santo, ele conhece todas as coisas. Ele sabe tudo. Se eu perguntar para vocês aqui, quantas sementes tem dentro de uma laranja? O pastor sabe. Esposa do pastor, é esposa? Esposa sabe. Vocês sabem. É só você meter uma faca na laranja e contar quantas sementes tem. Eu sei. Agora eu quero fazer uma pergunta para vocês, que vocês não podem me responder. Agora, quantas laranjas tem dentro de uma semente? Agora, o Espírito Santo sabe quantas laranjas tem dentro de uma semente. Porque você planta uma semente, nasce um pé. De um pé sai milhares e milhares de laranjas, com milhares e milhares de sementes, milhares e milhares de plantas e assim por diante. Ele sabe quantas tem. Nós não sabemos, porque Ele conhece todas as coisas. Aleluia! Aleluia! Esses são os atributos incomunicáveis do Espírito Santo. Onisciente, onipotente, onipresente é Deus, Jesus e é o Espírito Santo. Onivivente, só Deus, Jesus e o Espírito Santo. Irmão, mas o que quer dizer onivivente? A nossa vida, ela teve uma origem, ela teve uma causa primária. Eu sei aonde eu, não vou falar a data, não vai descobrir minha idade e vai descobrir que eu estou velhinho demais, tá? Não vou falar a data. Mas o Espírito Santo não tem data de nascimento.
Ele não dependeu de ninguém para nascer nem para existir. O Espírito Santo, ele tem a vida em si mesmo, e a vida dele não depende de ninguém externo, porque ele é Deus, e a vida está nele, e ele é o doador da vida. Agora a nossa vida foi doada por Deus, agora a vida de Deus, a vida de Jesus, a vida do Espírito Santo, ela não veio de lugar nenhum, eles têm a vida em si mesmo, eles são imortais. Aleluia. O Espírito Santo também ele é imanente. Irmão, o que quer dizer imanência? Quer dizer que o Espírito Santo transcende todo o espaço físico que nós conhecemos. Mas também o Espírito Santo, ele é transcendente. E quando eu digo que ele é imanente e transcendente, eu digo que ele ocupa todo o espaço, ele está em todo lugar. Mas também eu estou querendo dizer que o Espírito Santo está aqui. Ele está aqui. Louvado seja o nome de Jesus. E o que me chama a atenção, sabe o que é? Foi quando o apóstolo Paulo disse: não sabeis vós que vocês são templo do Espírito Santo de Deus, proveniente de Deus que habita em vós. A palavra templo, que Paulo estava utilizando ali, na língua grega é a palavra naos, que quer dizer, sabe o quê? O santo do santo, aonde Deus manifestava a sua glória. Então o templo aonde Deus manifesta a glória individualmente é o meu coração. O templo onde Deus manifesta a sua glória coletivamente é a igreja. O espaço físico onde Deus manifesta a sua glória é essas quatro paredes. Mas para Deus encher essas quatro paredes da glória dele, tem que estar a igreja reunida, porque a igreja saindo daqui não tem glória de Deus aqui. Mas enquanto a igreja está aqui, a glória de Deus está aqui, porque eu estou aqui e vocês estão aqui. Isso é imanência. Dos atributos comunicáveis, isto é, que o Espírito Santo comunica com as pessoas, quer dizer que ele reparte, mas não reparte de forma absoluta. Existe a sabedoria. E essa sabedoria, ela não é adquirida nas faculdades da vida. Você não precisa pagar 800, 900 reais por mês numa faculdade para que você possa adquirir essa sabedoria. Não sou contra isso, de forma nenhuma. E incentivo sempre os jovens, estudem, estudem, estudem. Tá? Mas a sabedoria que o Espírito Santo comunica com nós, é a sabedoria para conhecer as profundezas de Deus. É a sabedoria que se adquire através da leitura da palavra, através dos joelhos no chão e a humildade buscando a Deus. Essa sabedoria que eu estou falando. Porque eu conheço crentes que não sabem nada de história, de geografia, de física, de química e principalmente de matemática, mas conhece a palavra de Deus e prega a palavra de Deus. Isso é sabedoria de Deus. E a sabedoria de Deus ensina como nós nos locomovermos diante de um mundo ardio e corrompido a qual nós estamos vivendo. Isso é a sabedoria de Deus. Bondade, o Espírito Santo também comunica bondade para os nossos corações. É inadmissível que uma pessoa se diga crente e não seja bondoso. Não sinta dor no seu coração quando bondade tem que ser aplicada. É inadmissível que uma pessoa se diga crente e seja má de coração, que o seu coração seja treva. No Antigo Testamento, existem vários relatos a respeito do Espírito Santo, ele agindo. Mas como que o Espírito Santo agia no Antigo Testamento? Ele agia de forma esporádica, sobre uma só pessoa. Quando tinha reis, sacerdotes e profetas, e tinha uma missão específica para a nação de Israel, ou uma profecia para a igreja nos dias de hoje, então o Espírito Santo vinha e enchia esse indivíduo para uma missão específica. Assim aconteceu com Moisés.
Assim aconteceu com Moisés. E Moisés era tão cheio do Espírito Santo, que certa vez ele reclamou com Deus e disse que o cargo dele estava muito pesado. Ele falou assim, então chama 70 homens, e eu vou tirar do Espírito que está sobre você, e vou colocar sobre mais 70. O único derramamento coletivo do Espírito Santo, no Antigo Testamento, é esse. Que Deus tirou de Moisés. Moisés era um homem cheio do Espírito Santo. Depois, também nós vemos um homem por nome de Bezalel, que Deus falou para Moisés, Moisés chama Bezalel da tribo de Judá, para ele confeccionar os materiais do tabernáculo lá no deserto. Aí Moisés falou assim, Senhor, mas Bezalel não é arquiteto, Bezalel não é nenhum artífice, Bezalel não é carpinteiro, não é pedreiro. Falou assim, chama ele, e eu vou enchê-lo do meu espírito, e eu vou dar sabedoria para ele, e ele vai aprender a fazer obras-primas, de ouro, de prata, de pedra e de madeira, e além do mais ainda, eu vou dar sabedoria para ele ensinar uma equipe como fazer as peças do tabernáculo. E o Espírito veio sobre ele. Quem trabalhou na arca? Bezalel. Quem trabalhou no castiçal? Bezalel. Quem trabalhou na bacia de bronze? Bezalel. O púlpito ali de pedra, quem fez? Foi ele que fez. Isso me chama muita atenção. Quando Deus chama uma pessoa e capacita ele, derrama sobre ele o Espírito Santo. Mas só que o Espírito Santo também fala assim, ó, eu estou derramando sobre ti, estou sendo derramado sobre ti de uma forma tal, mas eu quero que você ensine os outros. Vai falar assim, eu não vou ensinar não, eu não vou ficar só para mim, porque eu ensinando esse aqui, de repente esse aqui, ó, vai subir mais do que eu fico para trás. Para com isso, pelo amor de Deus. Para com isso, pelo amor de Deus. Se Deus te deu sabedoria para você fazer e ensinar outro a fazer, e o outro ser melhor do que você, mais do que você, trabalhar mais do que você, levanta a tua mão e glorifique a Deus. Glorifique a Deus, porque tem espaço para todo mundo trabalhar. Eu estava em certo dia, fui assistir um trabalho, tinha um rapaz pregando, e eu fiquei ali, boquiaberto, porque era um menino, era uma criança pregando, comparando com a minha idade e com a nossa idade. E de repente assim, quando ele, no meio da mensagem, ele falou assim, meus irmãos, é um prazer eu ver aqui o evangelista Valmiro, porque, vou confessar algo aqui, esse homem serviu de exemplo e de influência na minha vida, e tudo que eu sou hoje, foi ele que me ensinou. Só que o camarada já viajou para o Mato Grosso, já viajou para o Paraná, já viajou para a Bahia, já viajou para Minas Gerais, pregando em congresso, e eu estou em São Miguel. Glória a Deus por isso! Glória a Deus por isso! Eu fico contente com isso, irmãos. E hoje, sabe o que ele é? Ele que outrora era uma criança, hoje ele é pastor convencional. Ele já passou por mim tem muito tempo, e eu estou aqui na minha caminhadinha, e ele já partiu em disparada, mas louvado seja o nome de Jesus por causa disso. Hoje ele toma conta de uma grande igreja no estado de Rondônia. Aleluia! Aleluia! No Antigo Testamento existe um outro homem, que Deus usou ele de uma forma totalmente diferente do que usou todos os outros, no Antigo e no Novo Testamento. E muitas pessoas, quando vai desenhar ou fazer um filme sobre esse homem, coloca lá um camarada com a barriga tanquinho, com os ombros largos e cheio de músculo. Mas ele não era isso. Como é o nome desse cidadão? Sansão. Era um homem comum como qualquer um de nós. Mas Deus levantou aquele homem para abater os filisteus. E quando o Espírito Santo vinha, e de uma forma tão possante, tão tremendo, descia sobre Sansão, ele era revestido de uma força física sobrenatural, que somente com uma queixada de um jumento, ele deixava 3 montões de filisteus mortos. O que é isso? O Espírito Santo. Mas quando o Espírito Santo
saía de Sansão, Sansão não tinha força nenhuma. Louvado seja o nome de Jesus. Quando Samuel, por ordem de Deus, encheu um chifre de carneiro, ou um vaso de óleo, e foi lá, desceu à casa de Jessé, ele chamou Davi, Davi se ajoelhou, ele derramou o óleo. Quando derramou o óleo sobre a cabeça de Davi, a Bíblia diz que o Espírito Santo se apoderou de Davi. E Davi, quando foi dar uma olhadinha na peleja, que ninguém tinha coragem, o gigante estava há 40 dias procurando um homem, desafiando o tanto Deus de Israel como o exército de Saul. Ele pegou e falou assim: quem é esse incircunciso para ficar afrontando o exército do Deus vivo? O que é isso? É um homem cheio do Espírito Santo. 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 Porque o homem, além de ser cheio do Espírito Santo, o homem tem que ter coragem. O homem tem que ter coragem. Aqui na igreja, todo mundo dá glória, todo mundo glorifica, todo mundo fala, sai e tal, e na hora que o pastor está orando e está repreendendo uma enfermidade ou uma pessoa possessa, ele ora, ele sai. Mas você tem essa mesma coragem lá na rua? Tem a mesma coragem lá na rua? Conheci eu um pastor, ele tinha um dos seus braços amputado por uma máquina de triar Ramin. Irmão Fernando sabe Ramin, do estado do Paraná. E a triadeira ali triou o Ramin e arrancou o braço dele. Eu estava na companhia desse pastor. E ele então, nós estávamos evangelizando. Quando nós estávamos de repente em uma favela, de repente alguém falou assim: vocês são crentes? O pastor falou assim: sim, nós somos. Então venha orar pelo meu esposo, a mulher disse, porque o meu esposo está endemoniado. Eu falei, vamos lá. Mas quando ela abriu o portão, o esposo saiu de posse de um facão de 18 polegadas na mão para nos atacar. O pastor, com a Bíblia debaixo daquele cotoco de braço, segurou a Bíblia firme assim e levantou o braço inteiro dele e falou assim: está repreendido em nome de Jesus. O camarada amoleceu e ele falou assim: solta esse facão em nome de Jesus. O facão caiu por mão e falou assim: dobra o joelho em nome de Jesus. O camarada dobrou o joelho em nome de Jesus. Aí ele falou assim, e eu era jovem, falou assim: jovem, pode orar. Eu falei: não, pastor, fica à vontade, pode orar o senhor. O homem que é cheio do Espírito Santo, ele tem coragem. Ele tem coragem. Tem que ter coragem. Porque tem hora que o Espírito Santo compunge os nossos corações para nós irmos e fazermos alguma coisa, nós nos acovardamos. Mas você tem que ir lá com coragem. Você tem que ir lá com coragem, com intrepidez e falar: sai em nome de Jesus ou receba em nome de Jesus. Tem que ter coragem. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Deus. Aí no Antigo Testamento há as promessas a respeito do derramamento do Espírito Santo. Provérbios de Salomão, capítulo de número 1, e o versículo de número 23, está escrito: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu Espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Isso é uma promessa de derramamento do Espírito Santo. Convertei-vos pela minha repreensão. Existe no dia de hoje um movimento chamado um movimento carismático, que diz que as pessoas não precisam se converter para receber o Espírito Santo. Há até mesmo testemunho que diz que pessoas que depois que falaram em línguas, num tal movimento carismático, diz que a devoção a eles, a Maria, aumentou cada vez mais. Alguns dizem que rezava o terço
30 vezes, hoje reza 50 vezes, porque foi batizado com o Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, quando a pessoa se converte, ele glorifica Deus, e ele glorifica Jesus, e ele não incentiva ninguém à idolatria. O Espírito Santo, quando a pessoa se converte, ele liberta a pessoa, ele tira a pessoa das trevas e traz ele para a gloriosa luz. Convertei-vos pela minha repreensão, diz o Senhor. E o que é converter? Converter é dar meia volta. Converter não é dar uma volta inteira. Converter é dar as costas para o pecado. Converter é isso na prática. Você está indo aqui e você vê que você está errado. Você vê que vai quebrar a cara. Aí você vai e você faz isso e você faz isso e deixa o pecado para trás. Isso é converter. E a Bíblia diz: convertei-vos pela minha repreensão, e eis que abundantemente derramarei sobre vós o meu espírito. Isso que é conversão. Agora, se você faz uma volta inteira, você faz aqui e você faz aqui, você acaba indo para o mesmo lugar. Esse povo não é convertido. Esse povo não é convertido. Quem é convertido faz o pedido que fez Isaías: Senhor, eu estou perecendo. E pior, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus lábios também são impuros. Esse povo não presta, e eu também não presto. Senhor, eu vi umas brasas debaixo do seu altar. Senhor, pega uma tenaz, isso é uma tesoura curvada. Pega a brasa lá e toca nos meus lábios e arranca a minha iniquidade. E o anjo foi lá e pegou a brasa com aquela tesoura, com aquele tenax, e queimou os lábios de Isaías. E assim o ministério dele foi confirmado a partir do capítulo 6 de seu livro. Isso é se converter. Livro do profeta Isaías, capítulo 44, versículo 3. Diz assim: derramarei sobre vós o meu espírito, derramarei água sobre o sedento, e rios de água sobre a terra seca. Fala do derramamento do Espírito Santo. Você é uma terra seca? Você se considera uma terra seca? Você tem tempo que não deixa o Espírito Santo, não permite que o Espírito Santo trabalhe na sua esfera emotiva? Você vem e não se emociona, você não sente, é porque a terra está seca. Mas hoje tem água aqui e Deus quer derramar água sobre a terra seca. Deus quer dar água para beber. Aleluia. E essa água, ela não vem em formato de contra-gota, ela vem em formato de um rio sobre a vida daqueles que crerem. Livro de Joel, capítulo 2, versículo 28, a clássica profecia a respeito do derramamento do Espírito Santo. E há de ser que nos últimos dias derramarei sobre o meu Espírito, e vossos filhos terão visões, e sonhos, e sobre os servos, e sobre a serva. Isso cumpriu-se quando? No dia de Pentecoste. Depois há promessas abundantes, sabe aonde? No Novo Testamento. João Batista batizando. Na verdade, João, o batizador. Quem pensa que o sobrenome dele é Batista, né? Mas o nome dele não é Batista, não. Porque Batista vem uma palavra do grego. As pessoas naquela época não tinham sobrenome, quando nós temos sobrenome no dia de hoje. Então, por ele batizar, ele é chamado de João o Batizador. E essa palavra é transliterada para a língua portuguesa e ficou Batista. Então, João Batista. Ele era João o Batizador. Ele estava batizando e o povo veio para ser batizado. E ele disse assim: olha, deixa eu dizer algo para vocês. Eu, na verdade, vos batizo com água, ou na água, para arrependimento dos pecados. Mas escute o que eu vou dizer para vocês. Após mim, vem outro, que é maior do que eu. E ele é antes do que eu também. Eu não sou digno, para vocês saberem a grandeza dele, eu não sou digno de abaixar aqui, tirar a sandália dele, para que ele possa descer nessas águas para ser batizado. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele disse isso. Ele vos batizará
com o Espírito Santo e com fogo. Livro de Lucas, capítulo 24, e o versículo 49. Falou assim, olha, vocês esperem aí, que vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Jesus vai à cruz, ele morre na sexta-feira, ressuscita no domingo, de manhã. Após a ressurreição de Jesus, ele fica 40 dias na terra. Durante esses 40 dias, Jesus aparece 10 vezes para os seus discípulos. Dessas 10 vezes, 3 vezes ele se alimenta. No último dia, no dia de número 40, ou 40º dia, ele fala para todos os discípulos assim, quando ele estava posicionado no Monte das Oliveiras. Falou, olha, fique em Jerusalém, que agora vai se cumprir uma promessa na vida de vocês. Vocês vão ser batizados com o Espírito Santo. Não muito longe desses dias, vocês esperem. E eles começaram. No dia 41, nada. 42, nada. 43, 4, 5, 6, até 49, nada de batismo e a promessa não se cumpria. Alguns desistiram. A Bíblia diz que quando o Espírito Santo desceu, eles estavam tão cansados, 10 dias de oração, esperando, que eles já estavam assentados. Estavam todos assentados. Não aguentava mais ficar de joelho. Não aguentava mais ficar de pé. Estavam todos assentados. E quando cumpriu-se o dia de número 50, aí veio sobre a casa um vento veemente, e línguas de fogo foram repartidas sobre os discípulos, e eles começaram a falar em novas línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que eles falavam. Agora preste atenção no que vou falar para vocês aqui agora. Preste atenção. Moisés foi cheio do Espírito Santo. Os 70 foi cheio do Espírito Santo. Sansão foi cheio do Espírito Santo. Davi foi cheio do Espírito Santo. Bezalel foi cheio do Espírito Santo. Até o Saul foi cheio do Espírito Santo. Foi. Mas nenhum desses derramamentos do Espírito Santo e nenhum desses homens que foram cheios do Espírito Santo falaram em novas línguas. Porque quando ali no Pentecoste eles receberam o batismo com o Espírito Santo, tinha que haver um sinal físico, um sinal audível, que a promessa tinha se cumprido. Então, no Antigo Testamento, nenhum desses homens de Deus falaram em outras línguas. Mas quando desceu no dia de Pentecoste, eles falaram em outras línguas. Por que isso? Porque o falar em outras línguas é, irmãos, a evidência clara, irrefutável, que a pessoa foi batizada no Espírito Santo. Não é como os cessacionistas explicam por aí, que quando a pessoa aceita Jesus é batizado com o Espírito Santo. Conversa fiada. Negativo. Quando a pessoa é batizada em águas, recebe o batismo com o Espírito Santo. Pode acontecer batismo com o Espírito Santo na hora do batismo? Na hora do batismo em água? Sim, pode acontecer. Mas batismo em água não é batismo com o Espírito Santo. Arrependimento não é batismo com o Espírito Santo. Ser cheio do Espírito Santo não é batismo com o Espírito Santo. Se alegrar no Espírito não é batismo com o Espírito Santo. Só é batizado com o Espírito Santo quem fala em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concede que ele fala. Vamos ficar em pé para nós terminar em nome de Jesus. Aleluia. Só é batizado com o Espírito Santo quem fala em outras línguas. Por volta do ano 340 surgiu um camarada por nome de Agostinho, bispo de Hipona, norte da África. Ele falou que os dons espirituais, o agir, o mover do Espírito Santo, era somente para a era apostólica. Não era para os dias de hoje, nem para os dias dele. E isso foi amplamente divulgado e ensinado, e chegou em muitas denominações que não são pentecostais nos dias de hoje. E muitas pessoas pensam que é assim, que é somente para aqueles dias. Mas no versículo 39, do capítulo 2, está escrito da seguinte maneira:
porque a promessa vos diz respeito a vós. Do dia de Pedro. E aos vossos filhos, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, gerações futuras. E a todos os que estão longe. Longe aqui não é geograficamente. Longe aqui é cronos, falando de tempo. Todos quantos estão longe. E todos quanto o nosso Deus chamar. A promessa é para o dia de hoje. A promessa é para o dia de hoje. Filipe chegou na cidade de Samaria. E ele começou a pregar, as pessoas começaram a serem curados. Milagres aconteciam por intermédio do ministério de Filipe. E de repente, Pedro e João ouviu que Samaria tinha recebido a palavra. E eles desceram para lá e levaram uma comitiva. E Pedro, chegando lá, orou pelos samaritanos, e eles receberam o Espírito Santo. E o Simão feiticeiro, o Simão mágico, falou da seguinte forma: eu quero e eu pago para você, Pedro, se você me der esse dom, para mim colocar a mão nas pessoas e eles receberam o dom. Como que Simão viu que eles receberam o Espírito Santo? Porque eles falaram em novas línguas. Eles falaram em novas línguas, e Simão viu isso. Simão viu isso, e ele falou assim: qual é o valor para me receber esse poder? Porque ele viu os samaritanos falando em outras línguas. Depois Pedro é enviado por Deus até a casa de Cornélio. E ele leva uma comitiva de judeus. E quando Pedro está pregando, a Bíblia diz que o Espírito Santo caiu sobre Cornélio e sobre todos os seus familiares. E eles falavam em línguas e eles profetizavam. Depois Pedro vai dar o testemunho em Jerusalém e fala assim: olha, os gentios também receberam o Espírito Santo como nós recebemos no princípio. No princípio o quê? Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2. Atos dos Apóstolos, capítulo 19. Paulo deixou Apolo em Corinto, pregando a palavra, ensinando para a igreja. E ele vai até Éfeso. Quando ele chega em Éfeso, havia um grupo muito grande de pessoas ali. E ele pegou e falou assim: vocês já aceitaram Jesus? Já. Vocês já são batizados? Já. Vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falaram assim: olha, nós nem sabemos que tem que receber o Espírito Santo. Paulo chamou, veio 12 homens para a frente, e Paulo colocou a mão, e aqueles 12 homens falaram em línguas e profetizaram. Por quê? Porque o falar em línguas é evidência que foi batizado com o Espírito Santo. E após o batismo com o Espírito Santo, é só isso? Não. 1000 vezes não. Não é só isso não. Após o batismo com o Espírito Santo, abre-se uma outra porta, que chama-se a porta dos dons espirituais. Após o batismo com o Espírito Santo, quiser tocar agora, pode tocar. Após o batismo com o Espírito Santo, vem os dons espirituais. E para quem é esses dons? Esses dons é só para o pastor presidente. Negativo. Não, senhor. Esse dom é para a criança. Esse dom é para o vice-presidente da igreja. É para o presbítero. É para o evangelista. É para as crianças. É para as moças. É para o círculo de oração. É para a mocidade. É para o músico. Aleluia. Aleluia. Isso não é para mim. Isso não é para mim, não é para você. A promessa é para os dias de hoje. As promessas é para os dias de hoje. Quem não é batizado com o Espírito Santo e quer receber o batismo com o Espírito Santo? Quem é batizado e não tem nenhum dom e quer receber dom, eu quero convidar vocês para vir aqui. Aleluia. Irmãos, eu não costumo fazer isso. Quem me conhece, quem já me viu eu pregando, minha esposa está ali, eu não costumo fazer isso. Mas estou eu numa convicção tão grande, de que Jesus vai batizar com o Espírito Santo, de que Jesus vai curar, que Jesus vai dar dons, que Jesus vai levantar pessoas para fazer a obra dele com mais eficácia. Sabe por que você está tendo dificuldade na escola dominical? Você está precisando do dom da ciência da palavra.
Sabe por quê? Você nunca viu alguém dando um testemunho que foi curado? É porque você está precisando do dom de cura. Sabe por quê? Deus nunca descortinou para você o mundo invisível para você ver, para você enxergar. É porque você ainda não recebeu o dom de revelação. Porque no dia que você receber o dom de revelação, você vai ver coisas. Aleluia. É só esses irmãos? Só vocês? Só vocês? Aleluia. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Aleluia. Você também que precisa ser curado, venha. Você também que tem uma causa e você já avaliou essa causa e disse assim: eu não posso agir, porque se eu colocar as mãos vai dar tudo errado. Venha cá e entregue e deixa Deus colocar as mãos e você vai ver o que Ele vai fazer. Porque quando nós fazemos, nós podemos ser questionados. Agora, quando Deus age, Deus não pode ser questionado. Ele mata, Ele fere. E quem vai questionar Deus? Ele não pode ser questionado. Aleluia. Vocês que vieram aqui à frente, vocês estão assumindo um compromisso diante de Deus.